Stay, even for a moment, that's okay. I'm a place for you to sing your heart away. Wake up from the bottom of the ocean floor. So you wonder Por que não falar de MVP comparando essa teoria com esse novo lançamento do Instagram que foi na semana passada? Para quem já acompanhou, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, se você já testou, como foi sua experiência de usuário no Threads. Threads, que é aquela nova ferramenta do Instagram que promete substituir um concorrente muito interessante por aí, que eu não vou citar, que não vamos entrar nesse detalhe, mas que traz para nós um exemplo perfeito de MVP. MVP, para quem não conhece, é o produto minimamente viável. Ai, Sara, eu adoro quando o meu gerente de projetos fala que a gente pode entregar um MVP. Peraí, como assim? MVP, gente, quando a gente fala de o mínimo a se entregar para um usuário, isso não quer dizer que a gente não vai estruturar o nosso sistema e o nosso aplicativo para receber todos os recursos que ele vai precisar. Por quê? Porque tudo aquilo, isso já é bem sabido por todos, que tudo aquilo que você desenvolve, se você tiver que nas suas próximas versões alterar mais de 20% do que você já fez, é muito mais fácil descartar e começar do zero. E hoje em dia a gente não pode correr esse risco, né? Hoje em dia, quando você valida um produto, esse produto já precisa estar estruturado. E quando eu falo em estruturado, eu falo em mapeamento, eu falo em coleta de requisitos, análise de viabilidade, estudo do usuário, de como que esse usuário vai interagir com a ferramenta e o que nós vamos entregar de fato para ele. Então, quando a gente fala em entregar o mínimo, não quer dizer que eu não vou planejar o máximo, entende? Nós precisamos sim, quando falamos de desenvolvimento de novos produtos, inclusive para vocês que estão inovando, querendo trazer produtos novos para o mercado, isso é muito importante, tá? Não adianta, em hipótese alguma, você planejar somente o mínimo, porque provavelmente você vai jogar tudo, absolutamente tudo fora. Por quê? Quando você trabalha o produto mínimo viável, você está trabalhando uma economia de recursos, sim, lá do desenvolvimento. Isso não quer dizer que o planejamento vai trabalhar menos, quer dizer que o planejamento vai trabalhar um pouquinho mais do que na margem, tá? Aquela régua sobe ela só um pouquinho. Como funciona? Mapeamento de processo. Eu preciso enxergar no meu mapeamento todos os caminhos possíveis que aquele usuário pode necessitar dentro da minha ferramenta, dentro daquilo que eu quero entregar de solução. Então, como que eu vou explicar isso para vocês utilizando o Threads? Quem já usou a ferramenta sabe que o Mark entregou ali o básico. Ele entregou uma ferramenta que é possível postar texto, a ideia dela, né? Que se poste conteúdos, textos, interações. Pode ainda incluir anexos de vídeo, de imagens e tudo mais, seguir, deixar de seguir pessoas. Inclusive, ele fez uma estratégia muito legal, que foi de poder importar os seguidores, né? Quem você já segue, poder seguir nessa ferramenta também. Então, isso facilitou muito. E é claro que isso trouxe mais usuários para a ferramenta. E o que aqui foi a estratégia dele e o que provavelmente, muito provavelmente, vai acontecer? O segundo passo dessa ferramenta, agora que ele já trouxe aquelas pessoas que tinham um perfil verificado ali, que já conheciam, que são os geradores de conteúdo, já estavam usando a ferramenta de teste, no dia do lançamento já havia conteúdo lá dentro, tá? Então, quem chegou no primeiro dia, já chegou interagindo com quem estava lá. E você, caso alguém tenha notado, eram sempre perfis verificados, eram sempre perfis já atuantes.
ali dentro. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá e havia conteúdo para mim. Havia conteúdo que é do meu interesse? Com certeza não. Com certeza ali veio uma misturança de informação e é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. O MVP que o Threads entregou, ele ainda não atende a minha expectativa e a minha necessidade. Só que eu já consegui interagir com a ferramenta e eu já consegui conhecer todos os recursos que ela poderia me fornecer. Qual que vai ser a próxima versão? Com certeza com aprimoramentos nesse sentido, de entrega, de conteúdo com base no teu interesse, porque a gente sabe que é uma ferramenta que coleta muita informação do usuário ali. E o que a gente leva de lição do MVP no Threads? Que muito provavelmente já toda a estrutura do que vem a seguir, ela já está planejada, alguma parte com certeza já está desenvolvida, tá? Porque foi preciso uma estrutura de banco de dados ali, uma estrutura de informação para que esse aplicativo possa evoluir para as próximas fases agora, certo? Ele vai pegar informação de um monte de lugar? Vai, com certeza vai. E com certeza isso já está planejado também. Então, o que eu quero que fique claro para vocês em relação ao MVP é justamente isso. Quem lançou essa ferramenta provavelmente já sabe todos os cenários possíveis que os usuários vão passar durante essa fase de experiência. Então, suas próximas versões, com certeza, já são de inovação com base naquilo que eles já planejaram. Muito dificilmente isso vai fugir daquilo que foi planejado. E é isso que eu quero que vocês entendam, que quando a gente entrega um produto minimamente viável para o usuário, não quer dizer que eu vou trabalhar menos. Quer dizer sim que eu vou programar menos, eu vou programar o básico, mas que eu já tenho essa estrutura para entregar muito mais. Entende? Entende que quando a gente faz isso, sim, a gente trabalha mais no planejamento, a gente trabalha mais no estudo do usuário, a gente trabalha muito mais analisando o usuário em si do que desenvolvendo a ferramenta. Ok, Sara, então eu agora já tenho estruturado todo o meu processo, eu já tenho mapeado todas as caixinhas de todas as possibilidades, probabilidades do meu usuário interagir. Como que eu vou trabalhar um protótipo de MVP? Aqui eu pergunto para vocês, é possível? É possível trabalhar um protótipo de MVP? Claro, é possível. Mas e o quanto disso é produtivo? E o quanto disso realmente entrega? Porque assim como a desenvolver o produto final completo gera retrabalho, desenvolver um protótipo de MVP também vai gerar retrabalho, entende? Então, o que nós precisamos trabalhar e o que o designer pode fazer para trabalhar o MVP sem perder recurso, sem perder tempo, sem perder dinâmica e sem perder interatividade. É criando ali dentro do protótipo, e eu falo isso para vocês porque isso é validado, você criar as possibilidades ali dentro. Então, você já tem toda a ferramenta de prototipagem na mão, você já tem toda a ferramenta visual para entregar. Como você faz para que o usuário, quando você perceba essa diferenciação, você consiga entregar para o usuário alguma informação diferente? É ali dentro você criar esses cenários de possibilidades. Então, o que fica de grande lição para nós, de equipes de desenvolvimento, é quando a gente trabalha um mapeamento de processo, um estudo de cliente, toda a jornada, modelo de negócio, tudo isso bem estruturado, quando nós chegamos na fase de prototipagem, é muito importante que o protótipo também siga esse nível de maturidade conforme o desenvolvimento acontece. Então, o protótipo também precisa estar preparado para esses níveis de evolução. Então, quando você for desenvolver uma ferramenta, sempre leve em consideração isso. Todo item que você for incluir no seu protótipo, já pense em como você vai trabalhar com ele lá na frente. Sim, aqueles cenários que você fez
lá no mapeamento de processo, você já pode criar eles aqui no primeiro protótipo do MVP também. Porque quanto mais você conseguir trabalhar variação e estudo, mais chances você tem de aproveitar aquilo que você já criou para entregar nas suas próximas versões. Então, muito cuidado ao designer quando for trabalhar com MVP para criar essa estrutura, certo? Ficou aí a dica? Gostaram da dica legal? Gostaram de falar um pouquinho sobre o Threads? Eu adorei falar sobre o Threads e eu sei que vocês também devem estar aí curiosos para saber como vão ser as próximas versões. Então me conta aqui o que vocês já conhecem desse aplicativo e qual foi a experiência de vocês como usuários nessa ferramenta tão incrível.